Bom, hoje o cenário aqui em São Paulo está bastante quente por conta da disputa eleitoral e da divulgação de uma pesquisa Quest, agora cedinho, quando o pré-candidato à reeleição em São Paulo, Ricardo Nunes, e o deputado federal Guilherme Boulos largam na frente nessa corrida, mas acompanhados do apresentador José Luiz da Atena. Segundo essa primeira pesquisa da série Genial Quest sobre a disputa, Nunes tem 22% das intenções de voto contra 21% de Boulos. Os dois estão tecnicamente empatados com o Tucano, que aparece com 17% das menções, isso na estimulada. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E encabeçando numericamente esse segundo pelotão, tem lá o ex-coach Pablo Marçal, citado por 10% dos eleitores, enquanto a deputada Tabata Amaral soma 6% das intenções de voto. E aí, Marina Helena, do Novo, tem 4%, um percentual a mais que o deputado Kim Kataguiri. Um cenário em que se coloca uma indefinição, né, num panorama ali, com alguns nomes que começam a aparecer com mais força, né, Eliane? A pesquisa mostra tudo embolado no primeiro turno, mas um favorito para o segundo turno, que é, afinal das contas, o que decide a eleição. No segundo turno, em 4 cenários levantados ali pela Quest, você tem a preferência, né, a liderança do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, o que a pesquisa está mostrando? Que a divisão da direita em São Paulo é que está embolando o jogo, porque o Guilherme Boulos da esquerda, ele está bem colocado, ele está bem situado e ele não está concorrendo apenas com o Ricardo Nunes pela direita. O Ricardo Nunes tem outros concorrentes, como, por exemplo, o da Atena, que entrou no jogo agora, mas que, enfim, é muito conhecido, é um homem da comunicação e que está tirando votos da direita. Você tem também o tal do coach, né, o Pablo Marçal, que também tira votos mais à direita. É uma pena porque a Tabata Amaral, que é considerada ali o ponto de equilíbrio, né, mais ao centro, ponto de equilíbrio em termos de ideias, em termos de proposta e tal, ela está ali na lanterninha. Mas, de qualquer forma, a pesquisa mostra o fracionamento da direita e o favorecimento, neste caso, do Guilherme Boulos no primeiro turno. Mas no segundo turno, se a direita se unir, né, o jogo inverte e o favorito passa a ser, né, você passa a ter um favorito, que é o Ricardo Nunes, que tem o apoio de Jair Bolsonaro e tem um vice muito, vamos dizer, polêmico, né, um PM, enfim, é um jogo muito duro em São Paulo, e com o presidente Lula apoiando o Boulos, o ex-presidente Jair Bolsonaro apoiando o Ricardo Nunes, mas com essas divergências, esse fracionamento que está aí prejudicando a liderança da direita e do Ricardo Nunes no primeiro turno. Você sabe, Eliane, que eu estou vendo aqui o detalhamento da pesquisa, e aí a gente está falando do cenário com os nomes indicados, né, pelos entrevistadores. Na espontânea, a gente tem Guilherme Boulos com 10, Ricardo Nunes com 8, aí Pablo Marçal 3 e Tabata Amaral com 1. Indeciso, 72%. Então, o da Atena está aparecendo com 0 na pesquisa espontânea. Não sei se é porque a galera não está ainda botando muita fé, né, de que ele vai ou não. Já desistiu tanto, né? Já desistiu, né, se vai seguir ou não. Mas o cenário sem a estimulada dá um panorama ainda que tem muita gente que ainda precisa pensar mais a partir do que vai aparecer a partir de agora de propostas, né, entrevistas, esse cenário um pouquinho mais discutido. Quem sabe sobre propostas, não só polarização. Eu acho que é um pouquinho mais complicado do que isso. Eu acho que não é só
que eles ainda estão, o eleitorado ainda está refletindo, pensando, esperando propostas. Eu acho que o buraco é mais embaixo. Eu acho que a pesquisa está mostrando que a eleição ainda não pegou. As pessoas não estão ligadas, os eleitores não estão ligados, não conhecem os candidatos e provavelmente grande parte do eleitorado nem sequer sabe que o Datena é candidato. Eu acho que essa parte da pesquisa mostra que a eleição ainda não começou. Antes da gente mudar de assunto, só para situar aqui, o vice que você citou aí de Ricardo Nunes, polêmica, é o Coronel Melo Araújo, que agora está sendo resgatado tudo que ele falou lá em 2017, quando ele comandava a rota e disse que a Polícia Militar tinha que tratar o cidadão da periferia de um jeito e da área nobre de outro, né? Ele falou isso em 2017. Eliane, e falando em militar, né? E o militar que tentou, né, naquele estilo moda antiga, dar um golpe na Bolívia ontem, o general Juan José Zúñiga, que agora está preso. Pois é, ontem eu estava tomando um café com o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, lá no Ministério da Justiça, quando ele foi chamado pelo presidente Lula para uma reunião de emergência no Palácio do Planalto. E aí a pergunta óbvia foi: que é a pauta, né? O que está acontecendo? Eu perguntei para ele. E eu tinha falado para ele quando eu entrei, olha, tá tendo um golpe na Bolívia. E ele teve também a informação do golpe da Bolívia pelo assessor internacional do Ministério da Justiça. E a gente não sabia, né? O Brasil inteiro não sabia. E o Palácio do Planalto também não, qual era a gravidade. Foi um golpe inesperado, ninguém estava esperando, e aí o presidente Lula se reuniu com o ministro da Justiça, como eu já falei, o Ricardo Lewandowski, com o chefe da diplomacia brasileira, o ministro Mauro Vieira, do Itamaraty, e com o assessor internacional Celso Amorim. Eles se reuniram para acompanhar, assim, em tempo real o que estava acontecendo, porque ninguém sabia qual era a gravidade, se aquilo ia dar certo, se não ia dar certo, e também com uma grande preocupação que era, por isso que o Lewandowski, aliás, foi chamado, a preocupação com os brasileiros que moram na Bolívia. E não é pouca gente não, é em torno de 50 mil brasileiros, talvez até um pouco mais, porque tem muito ilegal que não, enfim, não é registrado nos levantamentos, e mais ou menos 30 mil desses brasileiros, ou seja, mais da metade, concentrados em um único lugar, Santa Cruz de la Sierra, aliás, onde o presidente Lula estará no dia 9. O presidente Lula marcou uma ida à Bolívia, né, tanto a capital La Paz quanto a Santa Cruz de la Sierra, e manteve essa viagem, né? O golpe foi contido, fracassou rapidamente, e cá para nós, né, foi um golpe muito mequetrefe. Primeiro, porque é um golpe das antigas, do século passado, que é botar tanque na rua, militar, batendo no peito, metido a machão. Isso é coisa de antigamente. Os golpes modernos não tem tanque na rua e geralmente não tem esses generais tão caricatos. Mas o fato é o seguinte: o governo do Luiz Arce reagiu rapidamente, ele próprio saiu do palácio e enfrentou o golpista cara a cara, né? O Evo Morales e o Arce, que são da mesma tendência, né? O Arce foi ministro da Fazenda, um ministro forte do Evo Morales nos longos governos do Evo Morales, mas depois eles romperam porque agora são adversários, inclusive nas eleições presidenciais do ano que vem.
Mas os dois, apesar de agora adversários, se uniram. O Evo Morales emprestou toda a solidariedade ao Arce. A justiça da Bolívia rapidamente apoiou o governo constitucionalmente eleito, né? Boa parte dos militares não deu apoio, e o final da história é que o golpista, o general golpista e caricato é que acabou na cadeia. Foi importante porque a OEA, a Organização dos Estados Americanos, a CELAC, que inclui os países latino-americanos e caribenhos, o Mercosul, todo mundo se uniu para condenar, mas ficaram faltando, né? Primeiro, o presidente da Argentina, Javier Milei, simplesmente não abriu a boca, não postou nada. Mandou tardiamente, com o golpe já controlado, a chanceler dele fazer uma notinha de 2 linhas, inodora, e também os Estados Unidos, que não deram a menor bola, como se a América Latina e particularmente a América do Sul não tivessem nenhuma importância. A reação da Europa foi muito mais vigorosa, não só da União Europeia, mas dos países da Europa. Então, foi rápido, mas é um aviso de que essa tentativa, essa audácia de golpe está pipocando por aqui. A gente fala aqui na Eldorado sobre o mercado agitado, porque ontem o presidente da República de novo se manifestou sobre contas públicas numa entrevista que deu ao UOL, e aí acabou elevando o dólar ao patamar de R$ 5,51, 52 centavos, superando então uma marca de 2022. E aí, Eliane, de novo, o temor em relação às contas públicas, o fiscal e o gasto, né, do governo, especialmente quando o Lula fala em uma ponderação de desvincular algumas contas e alguns pagamentos. Exatamente, né? A gente viu que na semana passada o dólar disparou muito em função do Lula, dos erros do Lula, das manifestações do Lula, mas também pela questão externa, né? E principalmente pela questão das contas públicas, do equilíbrio fiscal. E aí o dólar começou essa semana assim, estável, assim, sabe? O dólar, eu vejo o dólar assim atrás da porta, espreitando, olhando. E aí o Lula deu chance para o dólar continuar disparando, né? Primeiro foram 2 coisas, além do Lula dizer na entrevista para o UOL ontem que não admite, né, que não sabe direito, né? Ele disse, não entendo direito por que tanto corte de gastos, etc. Ele também disse que não aceita, não admite tirar aí o reajuste pela inflação dos salários, né, acompanhando ali o salário mínimo, tanto do BPC, que é aquele auxílio para idosos pobres ou com deficiência, e nem para os benefícios da Previdência, pensão, aposentadoria, etc. Aí o mercado deu um pulo. Mas certamente, além do mercado dar um pulo e o dólar dar um pulo, muita gente deve ter gostado dessa declaração do Lula, do outro lado, né? Mas, de qualquer forma, teve também um dado objetivo, porque o governo federal registrou, gente, o 3º maior déficit nas contas públicas desse mês de junho, desde a série histórica que começou em 1997. Ou seja, de 1997 até agora, né, o governo Lula produziu em junho o 3º maior déficit, né? O saldo negativo foi de 45,22 bilhões
de reais. Então o mercado fica, enquanto o dólar estava ali atrás da porta na espreita, né, o mercado todo abre a porta para sair gritando. Então a questão ali das contas públicas, das falas do Lula, do temor quanto ao equilíbrio fiscal. Sem equilíbrio fiscal, a inflação dispara, né? Aí o Banco Central tem que aumentar os juros, etc. E o Lula parece não muito preocupado com isso. Aliás, ele começou o dia hoje, primeiro registro na agenda do presidente Lula é exatamente com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que lidera no governo aí a defesa pela contenção dos gastos e pela responsabilidade fiscal. E o segundo compromisso já é para daqui a pouco, né, Eliane? Daqui a pouquinho, reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, ganhou um S a mais no governo agora, com esse outro S. E o que se espera do dia de hoje do presidente Lula? Pois é, o presidente Lula vai abrir o conselhão, ele vai participar, claro, né, antes de ir para Belo Horizonte anunciar obras, enquanto ele pode anunciar obras, né, porque depois vem aí o calendário eleitoral e é proibido anunciar obras. Então o Lula abre o conselhão e vai ter uma representação de peso do governo federal. Vai estar lá o vice e ministro também do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, a Marina Silva, do Meio Ambiente, já que ganhou esse S que você falou, Heisen, o Alexandre Padilha, que é o coordenador político. E qual é o risco do governo? O governo vai se defender, vai mostrar tudo o que está fazendo, mas o risco é que o Conselhão é formado por muita representação da sociedade civil, do meio empresarial e tal. O risco é puxão de orelha. Vamos ver se acontece ou não. Mas, além da reunião do Conselhão, a gente estava falando ali do déficit do Tesouro, das falas do Lula sobre gasto. Hoje você vai ter o Ministério do Trabalho anunciando os dados de emprego do CAGED e você vai ter também o relatório de inflação do Banco Central. Eles anunciam cedinho, já devem até estar anunciando, e depois, às 11 horas, tem uma entrevista em São Paulo, uma entrevista coletiva, anunciando esses dados. Foco muito na economia, enquanto a política está, enfim, dançando quadrilha no São João ou lá no Gilmar Paluzzi, em Portugal. O pessoal em Parintins também, festa que não falta essa semana. É uma festança. Muito bom. Gente, hoje tem uma coisa importante, hein? Eu vou parar tudo. Até o meu programa na Globo News, o Globo News em Pauta, vai ser, o fim dele vai ser antecipado, ele vai ser encolhido em meia hora para a gente poder ver o debate do Trump com Biden nos Estados Unidos, porque um debate assim mexe com o mundo. É verdade, bem antecipado, né, em relação a novembro, quando tem realmente a disputa lá na urna. Vamos seguir todo mundo de olho nessa disputa aí entre os dois candidatos.